CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Bom final de tarde para todos vocês que estão aí ligados na CEIP através do YouTube. Vamos dar início a mais uma live, uma reunião pública da Casa Espírita da Ilha de Paquetá, transmitindo aqui diretamente da Ilha de Paquetá, onde é a sede da nossa casa. Bem, como de costume, eu peço sempre a vocês que lembrem de colocar o copinho d'água ou uma garrafinha para poder fluidificar a água. E nesse momento eu vou convidar a nossa irmã Anísia para fazer a abertura da reunião pública. Ela vai tocar uma música lá da casa dela, no teclado, para dar início à nossa reunião. É isso aí. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Anísia, muito obrigada. Luiz, boa noite. Tudo bom? Bem, então vamos dar início
lendo a nossa página de hoje, do livro Fonte Viva, um livro psicografado pelo Chico Xavier, com o Espírito Emmanuel passando as mensagens a cada página para todos nós. Então, vamos ler a de hoje, que tem como título Apacenta, do livro Fonte Viva. Número 19, apacenta, quer dizer, conduz o rebanho. Na forma figurativa significa doutrine, né? E a passagem bíblica que João narra, Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, Emmanuel diz, significativo é o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo, ao invés de vergastá-lo, quer dizer, enxotá-lo, né? Botá-lo para fora da sua vida. Educa sempre, revela-te por trabalhador fiel. Seja exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. Um inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Na verdade, viemos para nos misturarmos. A gente sabe que na esfera espiritual, todos nós seremos direcionados de acordo com a nossa vibração. Cada um com a sua sintonia, né, com a sua vibração. Então, são várias sintonias, várias qualidades de vibrações, e cada um de nós vai para a que condiz com a sua vibração. Mas quando a gente reencarna aqui na Terra, chegamos aqui na Terra, é para se misturar, gente, é para se misturar. Se a gente, é lógico que a gente vai evitar os perigos da vida, mas se a gente foge de tudo, de todos que são complicados, que são difíceis em nossas vidas, e a gente não aprende, a gente faz mal a nós mesmos, porque eles estão cruzando o nosso caminho para o nosso aprendizado. Se não fosse assim, estaríamos num planeta em que todos seriam maravilhosos e a gente só se depararia com pessoas que não nos dessem aborrecimento, que não fossem tão diferentes de nós. Se ainda estamos aqui, é porque temos que conviver. Então, muitos de nós, inclusive eu, aprendeu isso em duras penas, e hoje estamos muito felizes de saber que é assim, que envolve o nosso aprendizado, ele está exatamente ligado a isso, a esse convívio com a diversidade, esse aprendizado e essa troca, porque muitas vezes aprendemos mais do que damos aprendizado. Então, agora vamos fazer a nossa prece
elevar os pensamentos a Jesus e pedir a Ele que nos abençoe nessa noite e nos ajude, ó Senhor, de misericórdia divina, Mestre amado, que veio nos trazer essa mensagem maravilhosa há mais de 2000 anos atrás, e que ainda, em nosso atraso moral, não conseguimos executar integralmente. Já tenho o desejo sincero de caminhar para esse progresso e, aos poucos, adquirir as virtudes necessárias para nos tornarmos evangelhos vivos. Mas enquanto estamos no caminho, que o Senhor nos dê sempre muita coragem, muita instrução ao nosso alcance, que possamos receber inspirações do nosso anjo guardião, do nosso anjo da guarda, para nos dar força, coragem, para nos dar ímpeto e desejo de continuarmos progredindo. Obrigada, Senhor, pela oportunidade da reencarnação, por estarmos aqui mais uma vez nesse planeta de provas e expiações, nessa encarnação presente, que o Senhor nos dê força nela, para que possamos executá-la da melhor forma possível, tirar o melhor proveito possível dela, e estar aí o aprendizado com o nosso próximo, nos dando, vendo as pessoas que e tendo empatia por elas, e tentando, de alguma forma, com palavras amigas, com auxílio da forma que pudermos, para o nosso irmão necessitado, Senhor, que possamos perceber os irmãos que sofrem à nossa volta. Que o Senhor abençoe essa noite de hoje, os trabalhos da nossa casa espírita, nosso querido irmão Celso Andrione, que veio com tanta boa vontade nos transmitir hoje o pão que tanto as nossas almas precisam para alimentar o nosso espírito na marcha da luta no progresso. Obrigada, Senhor. Que o Senhor abençoe todos esses lares do nosso planeta, todos os que moram nas ruas, todos os que estão em asilos, em hospitais, em sanatórios, por todos os nossos irmãos sofredores, por todos aqueles que padecem do Covid e por todos os seus familiares que sofrem por esses irmãos tão queridos. Obrigada, Jesus, e que o Senhor abençoe essa tarde, final de tarde e noite, dando graças a Deus. Obrigada, obrigada, Mestre Jesus. Obrigada ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, a toda essa falange que está trabalhando aí em pró do nosso progresso e consolando corações. Só temos a agradecer. Então, nesse momento, 18 horas em ponto, né? Quero apresentar a vocês hoje o tema da nossa palestra, nossa reunião pública, transmitida através da live, dia 17 17 de abril de 2021, aniversário do meu irmão caçula, o Joe, meu irmão Marquinho, não podia esquecer, né? 17 de abril. Eu não lembrei agora não, né? Eu lembrei já de manhã, que eu sou danada para lembrar aniversário, mas eu lembrei. Bem, e o tema de hoje é objetivo da encarnação, da lei, do Livro dos Espíritos, da questão 132 e 133. Tá? E eu convido, então, para vir agora aqui conosco, nosso querido irmão, e já conhecido de toda a família SEIP e dos seus simpatizantes, Celso Andrione. Boa noite. Boa noite, Selma. Boa Prazer revê-lo. Da mesma forma, muito grato
a vocês todos por esse convite, pelo agradabilíssimo convívio que eu tenho com esse lugar tão grato, tão bucólico, tão especial. Muito Quando a obrigada. gente entra quando a gente entra na SEIP, Aquele corredorzinho, né, lindo. A gente sente os eflúvios da espiritualidade presente, mesmo que não o mereçamos, porque é muito bom a gente estar lá. Estamos aqui em comunicação online, virtual, mas isso não significa que seja diferente, porque no campo dos sentimentos não existem barreiras físicas, não é? Nós estamos congregados da mesma maneira, nos sentindo da mesma forma. Então, como a Selma disse, hoje nós vamos falar a respeito dos objetivos da encarnação. Uma explicação preliminar é interessante. Por que essa pergunta? Por que essa pergunta 132? Por que esse assunto? Eu tenho um amigo do movimento que ele observa, puxa, Celso, volta e meia você fala na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, e porque você faz referência a ela nas coisas que você fala, nas palestras, nas conversas, e eu quero que vocês compreendam que isso aí não é obsessão, não. É uma coisa. Eu realmente tenho predileção por essa pergunta e respostas, porque engloba os nossos objetivos aqui, né? É muito interessante que nós compreendamos que nós estamos aqui. A gente pode pensar, o que eu vou fazer aqui? Bom, todo espírita sabe que está aqui encarnado e sabe o propósito dessa estada aqui, mas, como a Selma disse, há 2000 anos que a gente ouve a mensagem de Jesus. E nós não podemos dizer que nós a seguimos à risca nesses 2000 anos. E a cada vez que a gente ouve uma mensagem, a gente lê uma mensagem, é como se ela se renovasse no nosso coração, como se nós atualizássemos o sentido daquilo que nós entendemos, daquilo que nós compreendemos, do que nós lemos, do que nós ouvimos, do que nós vivemos. Então, mais do que se justifica que a gente repita, né? Nós, na realidade, a condição de espírita é essencialmente uma condição de estudante. Nós, com muita satisfação, nós buscamos seguir à risca o amai-vos e instruí-vos, porque nós temos que... Não faz sentido não estudar. Não faz sentido deixar de compreender, deixar de tentar compreender que o estudo nos traz um aprimoramento, da mesma maneira como a encarnação. Então, eu queria pedir ao querido Ricardo, esse técnico que nos impressiona com seus conhecimentos tecnológicos, que põe o primeiro slide para a gente ler junto a pergunta, que é a 132, que diz: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Essa pergunta e a resposta é riquíssima de situações que nós vamos tentar explorar com vocês aqui hoje. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Aqui já tem muito assunto para a gente discutir só nessa frase. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação,
o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Aí vem o comentário de Kardec, que diz: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Muito bem, eu queria voltar. Quando nós entramos, nós sempre temos um colóquio assim muito agradável, né? Porque nós nos gostamos muito, e aí o Ricardo, ele questionou Kardec, aliás, como Kardec mesmo sugere que nós façamos, né? Não só em relação a ele, como em relação a tudo que a gente recebe dos espíritos. Questionar não significa fazer objeções de forma conflitante, não. Questionar é nós pegarmos aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, para melhor trabalhar no nosso entendimento. Isso é que todos nós temos que fazer. Temos obrigação de fazer. Nós já não somos mais espíritos que ouvimos uma ordem dogmática e aceitamos aquilo. Muito pelo contrário, nós precisamos ser questionadores, porque só assim a ideia entra no nosso entendimento da mesma maneira que uma água pura flui de uma fonte pura, né? Então, para a nossa recepção, nós queremos o que seja puro. Só que essa purificação, ela vem através do crivo do nosso entendimento. Então, o Ricardo questionava por que o objetivo da encarnação e não por que o objetivo da reencarnação. É interessante a gente discutir isso, porque, na realidade, o que o Espírito respondeu foi o que Kardec perguntou e o Espírito respondeu diz respeito à questão por que o homem é encarnável. Então, nós temos aqui um cachorrinho de fundo, não sei se vocês estão ouvindo, né? Eu já conversei com ele que durante as lives ele não falasse comigo, mas ele insiste e não tem problema nenhum. Então, na realidade, o que ele quis perguntar, e a resposta explica, é que por que os seres são encarnáveis? E essa explicação tem que vir antes da explicação do porquê nós somos reencarnáveis. Reencarnação é uma palavra que diz mais respeito ao nosso coração, à nossa situação. Por quê? Porque nós estamos em meio a uma situação em que nós estamos muito longe da primeira encarnação, como nem sabemos o quanto estamos longe da última encarnação. Então, nós somos seres reencarnatórios. Vivemos a situação de seres reencarnatórios. Mas o que o Espírito explicou foi por que os seres precisam encarnar. Né? Por que não é? Nos primeiros questionamentos, as pessoas até perguntam, mas, poxa, se a verdadeira vida é lá, por que a gente vem para cá, né? Aí é que nós vamos entender o seguinte. Ricardo, pode passar o próximo slide, por favor? Vejam vocês, nós temos aqui o nosso sistema solar, estima-se, eu acho que muito pobremente, em 6 bilhões de planetas que existem na nossa galáxia. Pode passar o próximo, por favor.
E aqui nós temos à esquerda a nossa Via Láctea, que também se estima que tem uma média de 300 bilhões de estrelas. E à direita, vocês veem a estimativa do número de galáxias. São 2 trilhões de galáxias. Ora, 1 trilhão são 1.000 bilhões. Tudo isso de galáxias. Então, nós vemos que o teatro, onde ocorre o aperfeiçoamento da criação, nós não temos nem... é incomensurável. É algo que nos deixa pensando muito nisso. E tudo isso aí pelo seguinte, porque há necessidade desses mundos para que a criação se aperfeiçoe. Mas se aperfeiçoe da seguinte maneira, através dos próprios esforços, né? Então, nós já temos idade espiritual para compreender que é através dos nossos próprios esforços que nós vamos crescer. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele quer que nós compreendamos isso. É aprendendo a fazer escolhas que nós crescemos. É aprendendo a discernir que nós escolhemos entre o certo e o errado. Só que isso é no teatro da vida. E o teatro da vida é esse aí que a gente está mostrando, com esses 2 trilhões de galáxias, só no universo perceptível pelos instrumentos, o que deve ser muito pouco. Isso aí só perceptível pelos sentidos físicos, o que também é muito pouco, né? Rememoremos lá a questão de há muitas moradas na casa de meu pai, que não diz respeito só a isso aí, a parte física desses orbes todos, mas diz respeito aos muitos planos de vida em que a criação se expressa, né? Então, nós temos que entender que o teatro da vida é organizado de maneira a nós termos todas as condições para nos aperfeiçoar, porque o grande projeto de nós, o grande motivo de nós estarmos aqui é essa busca do aperfeiçoamento, né? Então, nós temos que entender que diz lá na pergunta que a primeira frase diz que nós somos convidados a encarnar, aliás, Deus nos impõe a encarnação para que nós cheguemos à perfeição. Que perfeição é essa? Como perfeito? Perfeito em que sentido? O que é ser perfeito? Celso, ser perfeito é não errar, é ser infalível, né? É fazer as coisas da melhor maneira possível. Bom, nós somos profundamente falíveis, sem dúvida alguma, mas nós buscamos nos empenhar em fazer as coisas da melhor maneira possível. Esse é um questionamento que nós devemos fazer. Porque isso, em todas as instâncias da vida, em todas as situações, a vida nos pede que nós façamos tudo o que nós fizermos da melhor forma possível. Evidentemente que nós estamos falando das coisas produtivas, nós estamos falando das coisas positivas, nós estamos falando das coisas que nos levam adiante, já que o nosso projeto de vida é o aperfeiçoamento, já que nós estamos aqui fazendo isso, né? Nos aperfeiçoando. Então, é importante que nós entendamos que essa noção de perfeição,
correspondente à noção de felicidade. Quando o homem, nessa idade espiritual que nós temos, ele busca para o seu entendimento os limites do superlativo, né? Se é para ser evoluído, pensa em qual é o mais evoluído. Se é para ser perfeito, pensa em qual é o melhor exemplo de perfeição. Se é para ser feliz, pensa em felicidade absoluta. Mas nós temos que compreender que dentro da relatividade do nosso estado, do nosso progresso, no estado de progresso em que nós nos encontramos, nós podemos ser muito felizes dentro desse conceito de relativa felicidade, e nós podemos sim nos preocupar em fazer da melhor maneira possível tudo aquilo que nós fizermos de positivo, sem nos preocuparmos com esse conceito de perfeição que nos remete ao superlativo, daqueles que não são infalíveis. Então, eu queria que o Ricardo pudesse, próximo slide, por favor, que eu vou tirar esse texto aqui que eu pus para que nós leiamos juntos, é do livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 16. Então, eles estavam chegaram a um centro para trabalhar e encontraram lá eles descrevem a chegada a essa casa espiritual, essa casa espírita, e eles falam a respeito de o que eles encontraram, como é que era dada a entrada dos espíritos, e quem eles encontraram lá da parte da espiritualidade. Eu queria perguntar se esse som ambiente aqui das crianças brincando está perturbando. Você pode dizer, Ricardo, se esse som das crianças está perturbando? Não perturba não. Som de criança, som de cachorrinho, som de bebê chorando, nada disso perturba. Então Fica tá. tranquilo. Então tá. Isso então diz respeito às minhas imperfeições. Então vamos seguir aqui. Então eles chegam na casa e falam a respeito desses seres que eles encontraram lá, da espiritualidade que trabalha na casa. E André Luiz fala: aqueles amigos, considerando as mensagens de luz e simpatia que projetavam de si mesmos, seriam altos embaixadores da divina providência? Desfrutavam acaso o convívio dos santos? Viveriam em comunhão pessoal com Cristo? Teriam alcançado a condição de seres impecáveis, quer dizer, de infalíveis, né? O assistente sorriu bem-humorado e esclareceu: nada disso. Com todo o apreço que lhe devemos, é preciso considerar que são vanguardeiros do progresso sem serem infalíveis. São grandes almas em abençoado processo de sublimação, credoras de nossa reverência pelo grau de elevação que já conquistaram. Contudo, são espíritos ainda ligados à humanidade terrena e em cujo seio se corporificarão de novo no futuro através do Instituto Universal da Reencarnação para o desempenho de preciosas tarefas. São esses ceareiros aí que estão reencarnando para esse mundo novo de regeneração. No entanto, à frente da assembleia de criaturas torturadas que observamos, são eles luminares isentos de errar? Não, acentuou Aulus compreensivo, não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. São altos expoentes de fraternidade e conhecimento superior, porém guardam ainda consigo probabilidades naturais de desacerto. Primam pela boa vontade, pela cultura e pelo próprio sacrifício no auxílio incessante aos companheiros reencarnados, mas podem ser vítimas de equívocos que se apressam, contudo, a corrigir, sem a vaidade que, em muitas circunstâncias, prejudica os doutos da Terra. Então, a gente aqui vê nessas palavras um monte de informação que se compara ao nosso estado, né? Por quê? Porque nós, às vezes, nós queremos ser infalíveis diante do próximo, né?
acreditamos que nós escondemos os nossos erros, às vezes envergonhados, nós queremos ser vistos como pessoas superiores em termos de desempenho no trabalho, no convívio social, até no convívio familiar, muitas vezes, quando na realidade nós temos aqui uma arguta informação que diz que isso é vaidade. Nós todos somos imperfeitos e que faz muito bem a nós mesmos, ao nosso ego, que nós reconheçamos essa falibilidade com muita tranquilidade. Nós não temos que viver escondendo. Olha, cometi esse erro e tal. Não sei o quê. É muito melhor que nós nos apresentemos simples e falíveis do que aquelas pessoas que simplesmente tentam se revestir de uma aura de infalibilidade e que traz até um distanciamento no convívio que a gente tem com essas pessoas, né? Então, é muito importante, através desse texto, que nós entendamos o seguinte: o nosso caminho é longo, mas isso é bom. Nós temos que entender que isso é bom, porque o que importa não é de onde você partiu e onde você vai chegar. O que importa é o seu estado atual, que diz... Quando você fornece... Desculpe, eu falo aqui, o Google responde lá. O que importa é a nossa situação de seres reencarnantes, porque nós estamos em meio a um caminho. Importa aquilo que a gente, como nós nos sentimos atualmente, né? Nós não temos nem que nos entristecer de ser falíveis, e nós temos que ser felizes de perceber que nós estamos nos dirigindo para o caminho da perfeição. Como? Isso é escolha nossa. Quanto tempo vai levar? Não importa. Isso aí é menos importante. O que importa é o que nós temos que ter uma noção econômica, no sentido não de economia de guardar, mas econômica de entender que nós temos que guardar os nossos méritos, né, da melhor forma possível. Nós temos que pensar nos nossos prejuízos como coisas consertáveis, reparáveis. Então, isso significa o seguinte, que nós temos que ter, diante da vida, uma postura muito positiva. Porque não adianta que nós fiquemos remoendo uma série de situações que nos atrasam o caminho. Não adianta sermos vaidosos no sentido de querer sermos infalíveis nas menores coisas. E o que adianta é nós compreendermos que nós temos que, sim, aprender a fazer boas escolhas. Nós temos que entender que... E outra coisa, como explica o texto, quando nós erramos, nós temos que simplesmente passar para para a situação de corrigir o erro da melhor forma possível, né? E o mais rápido possível e não pensar mais naquilo. Emmanuel tem uma frase muito interessante que ele diz que nós temos que pensar no passado como quem olha para o retrovisor de um automóvel. Nós temos que nos prevenir do que nos vem atrás, mas nós não podemos nos demorar com o olhar nessa situação, porque senão nós podemos bater com o carro na frente, né? Então, esse que é o assunto é isso que nós temos que entender. Nós
pediria para... Sim, antes de passar o próximo slide, eu queria comentar com vocês o seguinte. Nesse enorme teatro da vida, a gente tem que compreender que como estão as outras criaturas, né? Quer dizer, nós, na nossa pobreza, nós julgamos a Terra um único mundo habitável. Né? E, na realidade, isso aí é um outro tipo de ignorância que nós temos que corrigir. Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, ele fala da vida em Marte. E eu queria que o Ricardo passasse o próximo slide, por favor. Isso aqui é um texto, uma parte do texto que Desculpa, que é urgente. Desculpem só um instantinho, que está falando uma coisa... Desculpa, porque é urgente. Eu peço desculpas um instantinho, porque está falando aqui que é urgente, alguma coisa aqui que está acontecendo. Pode ir. Eu lamento muitíssimo isso. Pode ir, Celso, só atende. Aguardem um minuto, por gentileza. Quando a gente está em live, ao vivo, isso acontece, né? Outro dia um palestrante foi obrigado a atender um telefone, então é normal. Ele já retornou estamos subindo. Pronto. Então, retomando o assunto, isso aí acontece, né? Nós estamos vivendo uma situação em que a gente vê as pessoas falando dentro de casa, atendendo campainhas, todas essas coisas. Não tem como ser diferente, né? Porque a gente... enfim, isso não é importante. Mas, nesse livro, Novas Mensagens, Humberto de Campos fala que ele faz um comparativo das pessoas na vida, no teatro, nas férias. Eles vão a lugares, fazem excursões e todas essas coisas. E os desencarnados, quando eles estão em condições, essas excursões são entre os mundos. Né? Então, ele descreve uma viagem que ele fez com os instrutores a Marte. Então, eu peguei uma parte do trecho que eu queria dividir aqui com vocês para a gente falar a respeito disso. Antes, meus olhos atônitos rasgavam-se avenidas extensas e amplas, onde as construções eram fundamente análogas às da Terra. Tive, então, ensejo de contemplar os habitantes do nosso vizinho, cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. Notei, igualmente, que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. É que esclareceu o mentor que nos acompanhava. Os marcianos já solucionaram os problemas do solo e já passaram pelas experimentações da vida animal em suas fases mais grosseiras. Não conhecem os fenômenos da guerra e qualquer flagelo social seria entre eles um acontecimento inacreditável. Evolveram-se as expiações coletivas, amarguradas e terríveis, com que são atormentados os povos insubmissos da terra. As pátrias aí não recebem o tributo do sangue e da morte de seus filhos, mas são departamentos econômicos e órgãos educativos administrados por instituições justas e sábias. Leiam o livro Novas Mensagens, o texto é Marte, de Humberto de Campos. Então, eu queria... pode até passar o próximo slide, Ricardo. Aqui, é um texto em que ele descreve uma reunião que é feita num templo dedicado a todas as religiões juntas em Marte,
em que a pessoa que fala, o espírito que fala, diz o seguinte: é pessoa porque estava lá encarnado. Irmãos, ainda é inútil toda tentativa de comunicação com a Terra rebelde e incompreensível. Debalde, os astrônomos terrenos vos procuram ansiosos nos abismos do infinito. Seus telescópios estão frios, suas máquinas geladas. Faltam-lhes os ardores divinos da intuição pura com as vibrações da fé que os levariam da ciência transitória à sabedoria imortal. Aí nós estamos vendo nessas imagens, são imagens feitas atualmente, porque Marte agora está em voga, né? Tá lá o Perseverance. E aqui na direita vocês veem o que eles acham que são mares, que antigamente eram mares. Então, na realidade, como é que a gente soluciona isso? Né? Temos assim, a primeira coisa que a gente quer comentar com vocês, eu não sei se eu estou dentro do tempo aqui, Ricardo. Acho que sim. Tá, fica tranquilo. São 18h32, leva na boa. Tá. Então, muitas coisas que eu queria comentar com vocês aqui. Primeiro, ali, naquela fala do Humberto, ele diz que Marte evoluiu sem precisar passar por guerras e pelos flagelos, que para ele seria inacreditável aquilo. E o que nós estamos vivendo atualmente? Está lá no Livro dos Espíritos mais adiante, em Lei de Destruição, as perguntas e as respostas que falam o seguinte, que na realidade a peste, a pandemia, é um flagelo de primeira linha e que todos nós vivemos no lugar e no momento em que todos nós merecemos viver. Então, não é à toa que essas coisas acontecem. Não é à toa que nós estamos vivendo todas essas coisas. Comparando com Marte, né, cujos habitantes não precisaram passar por isso para evoluir, isso é uma coisa que nós temos que pensar nisso. Como é que habitantes de um determinado planeta não precisam disso para evoluir quando isso é tão importante para nós? Está lá na pergunta 132, naquele trecho que nós lemos juntos, que nós temos que passar por... temos expiações e missões. Então, como é que é isso de expiação e missão? Nós podemos imaginar que nós temos... considerar que nós temos num extremo as missões e no outro extremo as expiações. E dentre esses polos, as provações. Por quê? As provações, elas podem tanto tender para as missões, quanto tender para as expiações. Então, todo esse conjunto de estados que nós enfrentamos diz respeito ao nosso impulso para o progresso e, ao mesmo tempo, que esse impulso para o progresso depende do resgate das nossas dívidas. Né? Está ali que os habitantes de Marte não precisaram dessas coisas para evoluir, chegar onde eles chegaram. Né? E que eles olham a Terra, estudam a Terra e oram por nós, mas oram com todo amor por nós. E eles falam mesmo que, na realidade, nós precisamos nos reformar, não é pelo conhecimento tecnológico, astronômico, mas é pelo amor. O amor vem em primeiro lugar. Né? É claro que nós precisamos do... Indiscutível que nós precisamos do progresso intelectual, científico, filosófico, mas nós estamos devendo muito em desenvolvimento moral. Nós temos que entender que a nossa experiência encarnatória é uma aquisição
e aperfeiçoamento de senso moral. Isso é a base de tudo. Nós que aqui estamos juntos, estudando, concordamos com todas essas coisas, nós entendemos que nosso desenvolvimento, nosso senso moral já atingiu um determinado nível que faz com que nós compreendamos tudo isso que nós estamos conversando aqui. Só que a estrada segue. Às vezes é íngreme. E nós temos, sim, dentro de nós, as energias necessárias para viver toda essa situação. Então, um outro aspecto que eu queria conversar com vocês a respeito desse texto no Humberto de Campos é: como é que é isso? Ele diz que lá encontrou vastas avenidas, lá encontrou campos de beleza muito grande, que os marcianos já resolveram todos os problemas da terra, do solo, né? E passaram por todas essas etapas, e que lá eles têm todo o progresso. Aí a gente vê essas notícias da NASA, vê lá os instrumentos e vê um lugar terroso, né? Vê um lugar que é árido, não vê nada disso. Como é que a gente resolve isso na nossa cabeça, né? Então a gente tem que entender, não existe só essa referência a Marte, não, existem outros livros que falam disso. Na Revista Espírita tem lá a referência a respeito da vida de Mozart em Júpiter, né? E não faz o menor sentido nós imaginarmos que nós somos seres privilegiados da criação, que nesse planetinha aqui do Sistema Solar sejamos os únicos seres que respiram no universo. Não faz o menor sentido que a gente entenda isso. O que a gente percebe através disso é que esse intercâmbio com civilizações de outros orbes nos é proibido. E, ora, da mesma maneira como Moisés proibia lá ao povo dele que se comunicasse com os mortos, por quê? Porque ele sabia que seria terrível aquilo, né? Aliás, isso é uma argumentação que muita gente usa, dizendo que, olha, Moisés proibiu isso aí, esse negócio de evocação é pecado, tudo isso. Por que ele... Bom, primeiro, ele só podia proibir aquilo que ele sabia que era possível, né? E segundo, se nós fôssemos ele, nós faríamos a mesma coisa, porque as pessoas não têm juízo para... Vocês já imaginaram se naquela época tivesse mediunidade como tem hoje, exercício da mediunidade, e se acontecendo, nós estamos aqui, né, há 4.000 anos daquela situação, e tem um monte de coisa errada que se faz, imagina naquela época. Da mesma maneira aqui, se essas coisas não fossem protegidas, se essas evidências não fossem protegidas na nossa visão, da nossa percepção, olha o que podia acontecer. Olha se encontrassem lá um habitante de Marte daqueles acenando para nós, o que isso ia acarretar. E, como nós sabemos, nós não temos ainda, aqui o espírito lá falou, a pessoa lá, o marciano lá falou, né? A Terra não está preparada para essas coisas, né? E outra coisa que eu queria dividir com vocês, que é uma outra percepção, que eu realmente não sei se é acertada, né? É algo a respeito do que nós devemos pensar, é o seguinte: lá no trecho da pergunta 132, ele fala que nós tomamos um instrumento de acordo com as condições do mundo em que a gente vai encarnar, né? Ora,
mesmo físicas, né? Quando nós olhamos para o céu e vemos todas essas estrelas, nós estamos percebendo com nossa parte física aquilo que é físico. Nós não estamos percebendo aquilo que não é físico, que transcende o físico, né? Mas o que nós temos que entender é o seguinte: os nossos sentidos estão preparados para perceber mesmo aquilo que é físico, mas que dentro de determinado campo vibratório. Quem é que disse que o olho que olha naquele telescópio está preparado para perceber o campo vibratório desse estado físico, desses orbes? Pode não estar, né? Então, é por isso que essas coisas não são perceptíveis e é bom que não sejam. Então, esse assunto, sabemos, é instigante e é bom que seja, né? Como o Ricardo falou na situação de início, né? Nós temos que questionar, nós vivemos de coisas instigantes que nos projetam para pesquisa, para descoberta, todas essas coisas. Então, nós não temos que fazer como aqueles que isso aí não existe. Não, vamos pesquisar, vamos buscar entender. Na minha consciência, eu não posso admitir que Humberto de Campos, esse espírito que tem tanto amor pelo Brasil, que escreveu tantas coisas bonitas, o repórter da espiritualidade, que nos é muito caro ao coração, eu não concebo que ele possa ser um mentiroso, né? Então, se ele nos explica isso, é porque ele quer provocar justamente isso que está acontecendo aqui agora, entre nós. Nós vamos ler, e, aliás, eu recomendo que todos leiam esse texto, né? Aliás, o livro todo, tudo de Humberto de Campos é muito bom, né? E vamos buscar entender o porquê dessas coisas, né? Porquê dessas diferenças. Mas vamos entender, sobretudo, todos esses orbes, toda essa parte física da vida, como um campo de aperfeiçoamento do espírito. Se nós pararmos para pensar, o que existe que nós podemos perceber, né? O que é perceptível por nós? Tudo, em relação a tudo. Nós podemos distinguir 3 coisas: Deus, espírito e matéria. Não é assim? Muito bem. Deus é criador de todas as coisas. Ele criou os espíritos. Mas, tendo criado os espíritos, o que os espíritos iam fazer na vida? Né? Passear e ir para lá e para cá, o que eles iam fazer? Então, Deus criou a matéria. Se ele tivesse criado a matéria e não tivesse criado os espíritos, como é que a matéria ia ser transformada, ser trabalhada? Então, tudo é perfeito. Deus, espírito e matéria. Os espíritos precisam da matéria como instrumento da sua evolução, do seu aperfeiçoamento. É por isso que, quando a gente olha para o céu, vê essas estrelas, cujo número nós nem podemos conceber, né? A gente pode chegar ali esses números aí que eu passei para vocês, mas e daí? Isso é tudo que existe? Certamente que não. Então, tudo isso foi construído, essa é a matéria que Deus criou para que o espírito evolua. E nós voltamos aqui para o nosso planeta, no nosso raciocínio, e precisamos compreender o seguinte: diante de todos esses números, diante de tudo isso que nós conversamos, né, nós ficamos pensando na pequenez do nosso planeta.
o Sol, o sistema solar aparece na nossa galáxia como um ponto imperceptível. O nosso planeta é um dentre os que gira em torno dessa estrela, que é uma das menores que existe, por sinal. Então, nós temos que entender o seguinte: nós não somos pequenos. Nós não somos insignificantes. Muito pelo contrário, nós somos muito importantes. E esse é o nosso teatro de progresso. Esse é o lugar que Deus nos deu para que nós possamos evoluir. Então, nós temos que amar muito esse planeta, que é a nossa casa. Nós não temos que olhar a Terra, pensar nas guerras, no desmatamento, de todos esses desmandos que se faz na pandemia, só pensar nisso. Nós não temos que só pensar nisso. Nós temos que pensar, como diz lá outro trecho da resposta à pergunta 132, que nós somos aqueles que somos convidados a fazer a nossa parte na obra da criação. E sendo convidados a fazer a nossa parte na obra da criação, nós temos que pensar no próprio papel, no papel de cada um. O nosso papel individual e o nosso papel coletivo. Nós estamos em meio a essa pandemia e todos os dias nós lemos notícias falando do caos, falando do Brasil, falando de tudo. O Brasil é a nossa pátria. Nós temos que amar o Brasil. Uma vez eu estava na fila do banco, que é um lugar onde acontece muita coisa, né? Fila do banco. As pessoas conversam e tal. E tinha lá uma senhora nervosa maldizendo os governos e todas as coisas que acontecem no nosso país. E ela me insistia que eu devesse fazer algum comentário. Eu não querendo escapar daquilo, mas ela insistiu tanto, falando, que Brasil... Eu falei assim, olha, eu sou patriota e amo meu país. Aí ela virou-se para mim, muito indignada, cuspindo marimbondo vermelho, e disse o seguinte: como amar esse país do jeito que ele é? E aí a gente começa a entender o pensamento, a conduta moral imediatista das pessoas. Não é? Uma vez eu estava no carro com umas crianças, filhas de uma amiga que vive nos Estados Unidos, e as crianças estavam rindo ironicamente do lema da bandeira, ordem e progresso. Ordem e progresso, isso aí. Na realidade, o que está ali é o objetivo, é o que deve ser. Né? A Terra é um planeta que é palco do nosso aperfeiçoamento, e se todas as pessoas fazem coisas erradas, você, eu, qualquer um aqui, diante disso, não tem que viver se lamentando enraivecido, tem que fazer a sua parte. Né? As pessoas dizem, você não vai mudar o mundo. Vou sim, claro que vou. Qual é a minha parte no mundo? A parte que me cabe é essa aqui. E isso aqui eu quero fazer. Então eu estou mudando o mundo. Né? E nós somos inspirados pela espiritualidade amiga que muito nos ama, que muito tenta nos conduzir da melhor forma possível, a pensar dessa forma. Nós estamos aqui buscando nos aperfeiçoar
E nós temos que compreender que cada um de nós tem a sua parte na obra da criação. Então, não é caso de nós vivermos reclamando. As reportagens na televisão fazem muitas constatações infelizes. Mas e a gente tem que parar nas constatações? Nós podemos nos informar, devemos nos informar. Deus não quer ninguém alienado na vida, mas daí nós não temos que parar nas constatações. Se os outros erram, nós não queremos errar. Se os outros... Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: todo mundo defende o que acha certo, mas costuma achar mais certo aquilo que defende o próprio modo de ser. Né? Então, muitas vezes as pessoas, na sua inconsciência, não percebem o quanto são tendenciosas. Né? O sujeito, se ele não gosta de usar máscara, ele vai querer defender que aquilo está errado. Se ele acha que deve se calçar num remedinho para prevenir o coronavírus, ele está defendendo o imediatismo dele. Mas nós não temos que nós temos que orar por essas pessoas. Nosso papel é orar por elas e fazer a nossa parte. Ricardo, eu pediria para você passar o próximo slide, por favor. Pergunta 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito. Letra A. Não, primeiro vamos pensar nessa aqui. Na verdade, isso está muito claro, né, que todos partimos do mesmo ponto de partida. Mas por que uns seguiram um caminho? Por que as pessoas seguiram caminhos diferentes? Isso não vem de imposição de nada nem de ninguém. Isso vem das nossas escolhas. Então, nós não temos que lamentar que alguém teve uma ascensão mais reta em direção ao progresso quando nós titubeamos. Foi a escolha deles. Como foi a escolha nossa estar aqui, nessa confusão? Nessa confusão. Foi a escolha nossa. Nós, como diz lá a resposta 132, são as vicissitudes, as provas, as expiações, as missões, tudo. Isso tudo é resultante de escolha nossa. Então, a única maneira de progredir, chega a um determinado ponto, é você aliviando a sua dívida. Não tem como ser diferente. A pandemia é uma situação de provação coletiva, e se nós estamos aqui, isso diz respeito a cada um de nós. As escolhas que nós fizemos no passado. Então, meus queridos irmãs, meus queridos irmãos, sejamos positivos, façamos o nosso melhor, da melhor forma possível, com o melhor sentimento possível. Porque o que a gente entende é que nós podemos fazer agora as nossas melhores escolhas em direção ao nosso futuro. Se o passado vier atrás de nós, compreendamos isso. Compreendamos que Deus está aqui nos amando e que Ele nos ajuda em todas as situações, desde que nós nos façamos merecedores disso.
Aliás, quer dizer, ele ajuda sempre, mas nós precisamos nos preocupar em ser merecedores dessa ajuda. Vamos ler ali a letra A, Ricardo, por favor? Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, parece evidente, né, meus irmãos, que nessas duas perguntas nós possamos repassar os nossos objetivos aqui. Nós temos que compreender que o maior plano, o maior projeto da nossa existência é a nossa encarnação. No caso, a nossa reencarnação. E que nós não podemos deixar o nosso dia a dia passar sem nos preocuparmos com isso. E que nós temos, sim, que também pensar na reencarnação daquele que vive conosco, dos que vivem no mesmo mundo, e fazer a nossa parte, ajudando com o nosso exemplo de fé, de confiança, de mansuetude, de tranquilidade, porque aquele que crê na vida, crê em Deus, que conhece o seu destino futuro, esse é tranquilo. Vocês viram lá o Humberto de Campos falando dos habitantes de Marte, que eles apresentavam um aspecto de quem não vive essas aflições, de quem não vive essas angústias todas. Aí a gente começa a pensar nesses traumas existenciais que pontuam os nossos dias, e a gente vê que, na realidade, tudo isso aí é falta daquilo que existe em nós e que nós temos que dividir com os outros, no atendimento fraterno, na conversa, na ajuda silenciosa, no abraço que nós damos às pessoas, num olhar, mas principalmente no sentimento que vibra no nosso coração. Nada obsta a boa intenção que existe no nosso coração. Esses dias eu queria terminar lembrando de uma frase que eu li nesse último livro do Divaldo, Nos Rumos do Mundo de Regeneração. Lá diz uma frase que, quando eu li aquilo, me deixou assim profundamente feliz. Diz lá Manuel Filomeno de Miranda: o amor ilumina aquele que quer amar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não nos sintamos tão imperfeitos quando nós perscrutamos o próprio coração e não encontramos amor nele. O amor vem com o exercício da caridade. Na medida em que nós experienciamos o bem ao próximo, o nosso coração começa a se encher da substância decorrente dessas atitudes. É assim que se aprende a amar. Então, eu queria agradecer a paciência de vocês, pedir muitas desculpas pelas interrupções. Tocou a campainha aí, eu não sabia o que fazer, mas é assim mesmo, né? Então é isso, eu vou devolver a palavra ao Ricardo, para que ele possa seguir com a direção da reunião. Obrigada, Celso.
Muito obrigada. Aí não terminou teu trabalho, não, porque eu vou te convidar para fazer a prece de encerramento. Ah, que ótimo, ótimo. Então, nós vamos, nesse momento, buscar sintonia com a espiritualidade amiga, que há de nos conectar com Jesus. Querido Mestre, amigo de todos os momentos, há 2000 anos, Senhor, buscamos seguir o teu caminho de luz, muitas vezes esquecidos da qualidade da nossa semeadura, e somos constantemente relembrados pela tua mensagem do esforço que devemos empreender para retomar esse caminho. Somos profundamente gratos, Senhor, por todo esse entendimento que somos convidados a guardar nos nossos corações, mas que nos traz, sim, responsabilidade diante daqueles que nem te conhecem, Senhor, diante daqueles que te esqueceram e diante daqueles que dizem conhecê-lo, mas cujos atos não refletem esse conhecimento. Todos esses, Senhor, são nossos irmãos e, independentemente da nossa condição, nós devemos, podemos e devemos ajudá-los com o nosso exemplo. Agradecemos, Senhor, por todos esses espíritos amigos que nos auxiliam a cada momento das nossas vidas, nos ensinando a amar e amar, porque esse é o melhor instrumento de que podemos nos valer para conseguir progresso nessa vida que Deus nos deu. Agradecemos aos espíritos amigos dessa casa abençoada de Paquetá a oportunidade de receber esses eflúvios que nos auxiliaram no nosso trabalho e damos graças ao bom Deus que nos criou. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Celso. Foi um prazer ter você aqui conosco. Foi uma abordagem maravilhosa, muito reflexiva, exatamente isso, puxar nas pessoas a questão da reflexão, né, de se questionar, de questionar as questões que a gente recebe sobre a doutrina espírita e a gente sempre acaba chegando à conclusão que existe um grande bom senso, como dizia Allan Kardec, né? Um grande bom senso em tudo que foi falado. Bem, de qualquer forma, agora eu vou pedir para a Nízia fazer a música de encerramento para nós. Isso. Oi, Nízia, vamos lá? Vamos lá.
Obrigada, Nízia. Obrigada, Celso. Muito obrigado. Ricardo. Chegamos, então, ao final da nossa reunião pública, agora em formato de live. Para todos vocês que estão aí nos assistindo, acompanhando, não esqueçam de deixar o like de vocês, caso tenham esse desejo, né? Tenham gostado do trabalho da Casa Espírita da Ilha de Paquetá, colocando o sininho aí para funcionar. Nós agradecemos muito. E divulguem a nossa Casa Espírita, que vocês estão divulgando o Espiritismo, que é muito importante. Ricardo, tem alguma mensagem para passar para eles? Tem. Segunda-feira, tá? Nós temos o estudo do livro A Caminho da Luz, com o nosso irmão Éder, já está indo no ar, e nós vamos estudar a família indo-europeia. Está muito bom, imperdível. Eu já tive o privilégio de ver o vídeo, tá? Então, convido a todos, tá? Todos mesmo, para segunda-feira, às 6h30, no nosso canal, no canal da SEIP no YouTube. Eu queria mandar um beijo especial, Selma, para Casimira, a irmã da nossa querida Nízia, que hoje levou o marido à Terra Santa, né? Ele, infelizmente, partiu ontem, mas Deus sabe de tudo. Queria um beijo especial no coração da Casimira e nossos sinceros votos a toda a família, a filha que está em Genebra, na Suíça, que de vez em quando entra aqui e que está longe, querendo vir ao Brasil a todo custo e aconselhada a não vir, e os parentes que confortem, né, o coração de todos para que o irmão que retorna à pátria espiritual ele tenha a paz interior do retorno, sabendo que deixou a família espiritualmente amparada, né? Como nós vemos sempre nos livros de André Luiz, citado pelo Celso aqui, alguns deles, nos Obreiros da Vida Eterna. Nós temos aqueles 4 casos de desencarne, inclusive o desencarne do Dimas, que era espírita, é o desencarne mais sofrido, porque ele não preparou a família, enquanto outros espíritos desencarnaram mais tranquilo, porque a família, ela entendeu que o que é saudade no plano físico é retorno ao plano espiritual. Então, Casimira, beijos no teu coração. Então, quero agradecer a todos vocês, desejar um bom domingo para vocês e até segunda-feira para quem está acompanhando o estudo do livro A Caminho da Luz. Obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite. Obrigado a todos, hein? A Casa Espírita Ilha de Paquetá, SEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.